Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o 20º vídeo dos nossos estudos nesse curso de Direito das Famílias e Sucessões. Chegou agora! Meu nome é Giovanni Nicolic, sou advogado especializado exatamente nessa matéria, professor de pós-graduação exatamente em Direito das Famílias e Sucessões, e estou aqui ministrando esse curso, que é completamente gratuito. Muitas vezes questionam sobre este fato. Não, é gratuito. Compartilhem, comentem, repassem. É realmente um projeto aí para nos aprimorarmos nesses estudos dos direitos das famílias e sucessões. Inscreva-se em nosso canal, curtam o vídeo, ativem as notificações aí no sininho, tá bem? Aí no YouTube. Então, chegando agora, eu sugiro que retorne, vai lá desde os primeiros vídeos, venha estudando os outros, para chegar aqui com mais estofo, com mais bagagem, para a compreensão, que é bastante delicada no direito sucessório, mas incrível. Tá bem? Sem mais delongas, vamos agora a um momento muito importante no direito sucessório. O título 2 do direito sucessório, na minha opinião, deveria ser o título 1. Deveria anteceder a qualquer artigo, qualquer comentário sobre direito sucessório, porque precisamos entender quem são esses herdeiros necessários, né? Qual é a ordem da vocação hereditária antes de começarmos a falar sobre herança. Mas ok, chegamos nele agora? Chegamos. Então vamos decupá-lo, vamos ler os artigos, ler e entender paralelamente aos conceitos e doutrina também sobre o tema, e aí segue o mesmo conselho trazido nos demais vídeos. Tem aí uma doutrina aí ao lado do estudo, uma doutrina ao lado do Código Civil. Abra o Código Civil para estudar conosco aqui nos nossos vídeos. É importantíssima a leitura deste código, mas também é importantíssima a leitura de uma doutrina. Escolha aí um autor específico que goste mais, que tenha mais proximidade à forma de expor e de escrever e de relatar os pensamentos acerca dessas matérias, e vá consultando, vá orientando, vá se perguntando, vá pesquisando para se aprofundar bastante na temática, ok? Vamos lá, ele inicia aqui da ordem da vocação hereditária no artigo 1829, onde diz sobre a sucessão legítima. Vamos fazer a leitura e depois as explicações importantíssimas. 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime de comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Tem muita coisa para explicar aqui. Vamos uma por uma, ok? Salvo no regime universal ou na separação obrigatória. Qual é a separação obrigatória? Tem lá os incisos específicos que determinam. Uma delas, que é a mais conhecida, é a questão etária. Acima de 70 anos, eu só posso casar neste regime, certo? Ou na universal. Tá bem. Aqui a gente tem que entrar num conceito importantíssimo entre meação e herança. O que é meação e o que é herança? Mear é dividir. Eu tenho uma laranja e eu quero mear uma laranja com você. Significa o quê? Que eu vou dividir essa laranja ao meio, te dar uma parte e ficar com outra. Isso é meação. Eu estou na meação, dividindo o patrimônio. Se eu sou meeiro do patrimônio, eu sou dono de 50%. Ok? Sendo dono de 50% deste patrimônio, eu não tenho como herdar esta parte meada. Ela já é minha, ela sempre foi minha. Não é pacta corvina, nós já estudamos sobre pacta corvina nos vídeos anteriores. Isso daqui é propriedade, é direito, é meu. Eu sou meeiro deste patrimônio. Tá? Então, nesta casa onde eu sou meeiro, teve aqui o falecimento, então a casa inteira vai entrar no inventário? Obviamente que não. Vai entrar 50% dessa casa, porque 50% é minha. Eu estou vivo, não se divide, não se herda bem de pessoa viva. Pacta corvina. É impossível. Tá? Explicada a minha ação, vamos para a herança. Então eu herdo o quê? Aquilo onde eu não sou meeiro. Ok? Se eu não sou herdeiro, aí tem a regrinha. Se eu sou meeiro, não sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, não sou meeiro. Ótimo. Então nessa laranja, na outra parte eu não sou meeiro.
eu sou herdeiro e deveria então herdar aquilo lá, certo? Tem entendimento já do nosso Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte: eu não posso herdar a outra cota parte desse bem, que eu já sou o meeiro, senão me faria um super cônjuge. Eu estou ficando com muito mais desse patrimônio, porque 50% já é meu e ainda vou herdar sobre esses 50%. Então sobre estes outros 50% eu não serei herdeiro, tá bem? Ao bem que está meado. Por que lá, nessa leitura que nós fizemos, o regime universal entra? Ele entra porque você é meeiro de tudo. Você é meeiro de tudo. Não tem diferença em bem particular, não tem bem comum, todos os bens são meados. Então eu não vou concorrer a outra cota parte. Perfeito? Então eu não entro nessa. Agora, aquele que é da separação obrigatória de bens, da mesma forma. Qual é o entendimento aqui? Que vão ser divididos os bens aqui, que são adquiridos durante esse relacionamento, comprovado o esforço comum, a separação total. Ok? Separação obrigatória de bens, ok? Aí aqui cabe este entendimento. Tirando essas duas vírgulas, nós vamos ao conceito geral. Então, primeiro, aí agora nós temos que lembrar o que são os bens comuns e os bens particulares. Comuns são aqueles que são dos dois, não é isso? Há aqui uma meação. Vamos pegar o regime da comunhão parcial de bens. Então, no regime da comunhão parcial de bens, seja aquele em casamento ou união estável, porque estão equiparados, eu sou meeiro dos bens adquiridos na constância do relacionamento a título oneroso. Não interessa o esforço comum. Perfeito? Perfeito. Os bens particulares são aqueles que o de cujos adquiriu antes do relacionamento. Não é isso? Então, eu não teria direito em caso de divórcio. Mas em caso de herança, sim. Comunica, tá bem? Então, eu concorrerei como herdeiro nestes bens particulares. Vale muito neste momento assistir o vídeo no canal sobre união estável. Eu estou até aberto aqui com o canal, vou dizer qual é o vídeo sobre união estável. Só um minutinho, olha. Eu tenho aqui o vídeo número 12, é o número 12. Vale a pena assistir sobre a união estável, o vídeo número 12, porque fala muito bem sobre essa divisão na união estável ou no casamento para o regime da comunhão parcial de bens. Porque uma vez revogado o 1790 e equiparando a união estável, nós trazemos hoje um problema, uma dificuldade ao ordenamento jurídico. Porque para a realização da união estável, para a caracterização da união estável, não há um prazo legal, como há em Portugal, por exemplo, de uma convivência de 2 anos. Ela tem que ser pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Tudo isso está explicado no 12. E aí depois, em caso de morte, dissolução por morte, este companheiro ou esta companheira concorrerão e herdarão a sua cota à parte sobre esses bens particulares. Vale uma olhada, uma observada nesse vídeo, tá bem? Diante disso, nós estamos falando do quê? Da comunicabilidade dos bens em caso de herança nos regimes patrimoniais, tá? É isso que acontece. Sobre o cônjuge. Então quer dizer que eu estou declarando o cônjuge como herdeiro necessário? Sim. Hoje, o cônjuge é considerado como um herdeiro necessário, tá bom? Diante disso, vamos para o próximo artigo, que aí outras coisas a gente vai explicando e para o próximo inciso, me perdoe, e aí outras explicações vão se encaixando, vão ficar melhores aqui, olha. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. 3. Ao cônjuge sobrevivente. E 4. Aos colaterais. Então nós estamos resguardando aqui o cônjuge referente à sua realização de patrimônio, para saber quando o cônjuge vai concorrer com essas heranças, né? Então, com essa herança, então o declarando como aí um herdeiro necessário, e aí depois nós trazemos outros. Então, nessa ordem de vocação hereditária, nós veremos aqui num artigo específico, que nós teremos os filhos, não é isso? E aí todos aqueles para essa linha abaixo aqui, não havendo a mesma classe, havendo outra que não tem filhos, então agora os netos, ou os casos de representação, como já falamos, não tem ninguém, desculpa, nessa linha para baixo, não tem ninguém. Então agora nós vamos subir os pais, os avós, os bisavós, ok? Então são essa linha reta. Aí depois disso, nós vamos para linhas colaterais. Então,
Esses aqui são os herdeiros necessários. Se eu não tenho filho, se eu não tenho neto, se eu não tenho avô, se eu não tenho pai, se eu não tenho bisavô, quem é que ficou? O cônjuge. O cônjuge vai herdar completamente tudo sozinho, porque ele é um herdeiro necessário. Ele não vai, nesse caso, concorrer, ele vai herdar sozinho, certo? Não tem ninguém, então nós vamos para os colaterais. Não tem ninguém nos colaterais? Não tem. Então agora vai se tornar uma herança jacente para vacante. Tá bem? Já vimos, inclusive, no vídeo anterior sobre herança jacente e herança vacante. Essa ordem de vocação hereditária, ela é importantíssima e a gente precisa ter todos os detalhes dela, porque é isso que traz a maior confusão quando a gente vai fazer a divisão dessas cotas, tá, hereditárias, quem é realmente o herdeiro, quem não é, quem merece, quem não merece, como é que eu faço a conta, quem que concorre com quem. É muito importante essa ordem que nós estamos estabelecendo agora. Ok? Bem, vamos então para o 1830. Vamos fazer a leitura. Olha, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Então, ok. Quer dizer que separou de fato há 1 ano, ainda tem direito? Sim. Separou judicialmente, então ele não vai concorrer? Não. Mas ele era casado no regime universal. E não tem problema. Separou judicialmente, ele vai ser herdeiro? Não vai ser herdeiro. Ok? Bem, vamos ao 1831. O 1831 ele é muito importante porque ele traz aqui algumas situações um pouco alteradas e diferentes. É sobre o direito real de habitação. O que é o direito real de habitação? É o direito a esse cônjuge sobrevivente, a esse superstite, que ele tem o direito de moradia neste imóvel, mesmo que ele não tenha o direito de herança deste imóvel, ok? Então eu não tenho direito hereditário sobre essa casa, sobre esse bem imóvel, mas eu tenho o direito real de habitação. Eu posso morar nele, tá? De forma vitalícia, até minha morte, eu tenho o direito de morar nele, mesmo que sejam os filhos os herdeiros deste bem, mesmo que eu não tenha parte nele. Tá? Vamos fazer a leitura. Olha, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Isso alterou. Nós temos um grande entendimento já do STJ de que não precisa necessariamente ser o único bem a inventariar. Podem ter 500 outros bens. O meu direito real de habitação, ele vai prevalecer. Nessa casa onde nós morávamos, onde tínhamos a nossa família, eu não tenho direito à herança deste? Não tenho. Então eu tenho direito real de habitação. Ponto final. Ok? Vamos ao 1832. Olha só, o 1832 tem uma situação muito interessante, que é a reserva legal do cônjuge, tá bem? A sua reserva legal cota parte de 1/4. Vamos lá. Ó. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Então ela está concorrendo com os filhos em comum. Eram filhos dela e dele, ok? Então ela tem uma reserva legal de 1/4. Então se são 10 filhos, ela não vai ficar com a 11ª parte, tá? Se forem 4 filhos, ok, ela vai ficar com 1/5 da parte? Também não, tem uma reserva legal de 1/4. Não, são só 2 filhos, ela vai ficar com 1/3 dessa quarta parte. Pode? Pode. Aí ela está recebendo a mais. Ela não pode receber menos, ela não pode receber 1/5, ela tem essa reserva legal. Mas prestem atenção, principalmente nesse trechinho final, olha aqui, ó. Se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer, tá? Se ela não for ascendente, ou seja, aqueles filhos advindos de outros relacionamentos, ela não tem a 4ª parte. Aí divide igual. Ok? Aí divide por cabeça. Tá certo? Vamos ao artigo seguinte. 1833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. O que é isso? Os descendentes, em grau mais próximo, excluem os mais remotos. Neto pode vir a concorrer com o filho vivo aqui, salvo o direito de representação, ou seja, salvo seu filho morreu e o neto aqui veio representá-lo. Não é esse o caso. Estão todos os filhos aqui vivos. Os netos podem vir concorrer junto? Não, eles excluem os mais remotos. O grau mais próximo, que são os filhos, eles vão excluir toda a classe,
Todos os outros de grau mais remoto, tá? Vai prevalecer essa linha, salvo em direito de representação. Todos esses filhos aqui, um morreu, aqui o neto está subindo, mas ele não está subindo por classe, ele está vindo por direito de representação, conforme a gente já conversou em vídeos anteriores. 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos, a sucessão de seus ascendentes. Esse aqui é um artigo que é muito mal redigido, é tão mal redigido que muitas das vezes dificulta até a compreensão do que ele quer dizer. Na verdade, aqui está se protegendo uma questão óbvia, que é a questão da igualdade entre os filhos, o princípio da isonomia entre os filhos, a questão constitucional do direito à herança igualitária a estes filhos, a essa mesma classe. Todos os filhos herdarão de forma igual, tá? Este é o conceito. 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. No mesmo grau, todos herdarão, certo? De forma igual. Se não estão, vão receber aqui por estirpe, ou seja, pela parte que lhe cabe. Então eu tenho 3 filhos, um filho morreu, um terço, um terço, um terço. Esse um terço aqui, agora ele morreu. Então vai vir direito de representação dele. Tinha 10 filhos. Esses 10 filhos vão dividir este um terço. Não é que redivide aqui a cota toda, tá? A parte fica igual, um terço, um terço, um terço. Este um terço é redistribuído por representação a esses outros herdeiros. Maravilha? Sem dificuldade. Então vamos continuar. Vamos lá agora. Vamos ao artigo 1836, que tem algumas questões aqui bastante interessantes. Na divisão da linha paterna e materna. Olha, na falta de descendentes são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Tá bem? Qual é a linha ascendente? A linha ascendente ela vai abrir tanto para a linha paterna quanto para a linha materna. Eu morri, não tenho filhos, não tenho netos, quem vai herdar é para cima. Esse para cima é quem? Meu pai, minha mãe, e aí essas linhas vão subindo. Avô paterno, avó materna, ok? Então nós estamos fazendo agora essa bifurcação. Vamos ter em mente essa bifurcação aqui aos ascendentes, tá? Vamos lá. Vamos para o parágrafo primeiro. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto sem distinção de linha. O mais próximo exclui o mais remoto. Então, na linha paterna, eu tenho aqui o meu pai. Na linha materna, minha mãe morreu, eu tenho avô e avó. É o mais próximo, exclui as mais remotas, independente de que linha, se é paterna ou materna. Então aqui vai ter o pai aqui herdando, ele é o grau mais próximo, excluindo as outras linhas. Vamos lá, parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade de linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade a linha materna. Como é que é isso? Vamos lá. Eu morri, não tem ninguém para baixo, não tem filho, não tem ninguém aqui na minha linha descendente. Então eu vou para a linha ascendente. Perfeito. Meu pai já morreu. Minha mãe já morreu. Então eu tenho os avós de linha paterna e de linha materna. Na linha paterna eu tenho um avô vivo. Ok? A avó já faleceu. Aqui na linha materna eu tenho avô e avó vivos. Então agora eu tenho 3. Vou dividir a herança igualmente aqui para os 3? Não. É dividido por linha. Então 50% vai para a parte paterna. Meu avô paterno ficou com 50% da minha herança. Enquanto na linha materna, 25 para o avô, 25 para a avó. Os 50% são divididos para a linha quando nós vamos para os ascendentes. Ok? Podemos seguir. 1837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Ou seja, o cônjuge ele vai ter 1/3 da herança nessa divisão, certo? Com todos estes aqui, vai concorrer 1/3 dele. Maravilha, ele vai ter metade se for só um, né? Se for só esse avô paterno, por exemplo, aí ok. Agora, se for, por exemplo, maior grau, então aqui não está herdando com o pai, com a mãe, com o avô, já está aqui com o meu avô, né? Então não é meu pai e nem minha mãe, já são os avós. Aí neste caso é diferente. Vamos retomar a leitura para ficar completamente claro, ó. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, pai e mãe, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Tudo bem? Então é pai e mãe, o cônjuge tem direito a 1/3. Caber-lhe-á metade dessa se houver só um ascendente, só o pai ou só a mãe. Até aí também é ok. Ou se for
Ou se maior for aquele grau. Então, se é maior do que o primeiro grau aqui. São os avós. Dentro desses avós, aí sim, cabe-lhe o quê? Metade. Claro? Vamos lá. Artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Então, óbvio, ele é um herdeiro, não é isso? Um herdeiro necessário, ou independente de ser ou não. Teve aqui descendente, não teve ninguém. Ascendente, não tem. Então quem é que recebe? O cônjuge, antes de ir para a linha colateral, ok? Tá, não é o caso e nós vamos para a linha colateral. Então vamos lá. 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Tenho dúvidas sobre relação de parentesco. Pausa o vídeo. Pausa. Respira. Toma uma água, ok? E abra o outro vídeo no canal, que é o vídeo número 6, que trata especificamente sobre as relações de parentesco. Eu tenho dúvidas, às vezes eu não sei qual grau que é, segundo, terceiro, 4º grau. Vai lá, assiste, tem inclusive um esqueminha para entender muito bem essa relação de parentesco para voltar aqui, tá? Para saber o que é de 4º grau, tá bem? O 3º grau, tio, sobrinho, e por aí vai, certo? Vamos lá. 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Colateral não tem direito de representação. Essa é a regra geral. Qual é a exceção? Filhos de irmãos têm, tá? Então, ou seja, a herança aqui é para o irmão, os filhos desses irmãos têm direito de representação. E ponto final, para aí. Os filhos dos filhos de irmãos, não. O direito é concedido apenas aos filhos de irmãos. Quem são estes? Os sobrinhos. É só isso, tá bem? Cuidado. Porque tem muita pegadinha, inclusive, tratando sobre esse direito de representação, sobre filhos de irmãos. E aí, nessas pegadinhas, o filho de irmão morreu aqui, ó, e morreu aqui, tá vindo agora o outro filho aqui. Não. Esse sobrinho neto não vai herdar. Não vai herdar por direito de representação. É exclusivo ao sobrinho, filho de irmão. Certo? 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daquele herdar. Irmão bilateral é aquele irmão da mesma mãe e do mesmo pai. Irmão unilateral, apenas de um pai. Certo? Então estou concorrendo, eu e meus dois irmãos. Meus dois irmãos, eles são, eu sou unilateral, eles são bilaterais dessa herança. Eu vou receber metade do que eles estão recebendo. Ok? Perfeito? Tudo bem até aí? Seguindo. 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, são todos, por exemplo, unilaterais, herdarão em partes iguais os unilaterais. Lógico. Tá bem? Não tem muita confusão aqui. 1843. Na falta de irmãos, herdando os filhos destes e não havendo os tios. Peraí, quando eu for fazer a contagem lá dessa numeração de grau aqui de relação de parentesco, os tios e os sobrinhos, eles têm o mesmo grau. Ok. No direito sucessório prevalecem os sobrinhos, tá? Aos tios. Tudo bem? Então teve essa dúvida, estão os dois para herdar, herdam os sobrinhos. Bem, vamos lá então. Vamos ao parágrafo 1º do 1843. Se concorrerem à herança somente os filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Se são só filhos, vão herdar por cabeça. 2. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que herdar cada um daqueles. O mesmo princípio. Bilateral, ele vai receber em dobro daquele que é unilateral, que só tem uma filiação, certo? Que é filho só do mesmo pai, que é filho só da mesma mãe, e não do mesmo pai e da mesma mãe. Tá? Seguindo. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos irmãos unilaterais, herdarão por igual. Mesmo princípio, também não tem segredo. Vamos continuar. 1844. Não sobrevivendo o cônjuge ou o companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo renunciado a todos a herança, não é isso? Vai iniciar o que? A fase jacente para a herança vacante.
Já vimos isso no vídeo anterior, não precisávamos nem desta leitura. Queridos e queridas, tenho grande preocupação de que tenha tido aqui uma total compreensão sobre essa temática. Eu fiquei na dúvida, a explicação está ruim, eu não consegui entender. Pega uma doutrina, leia de novo, volte nos vídeos que foram comentados, que acho que foi o vídeo 12 e o vídeo 6, retornem, leiam, estudem, tirem todas as dúvidas, porque isso é primordial para todo o direito sucessório. Tá? Essa forma de receptividade dessa herança, quem realmente tem direito, qual é a ordem de vocação hereditária, quem tem direito a quem, como é que se faz essa situação. E de mais importante, o vídeo número 6, onde fala dessas relações de parentescos, onde eu vou começar a fazer a contagem aí dos parentescos, dessas relações dos colaterais, da linha colateral, tá bem? Façam isso para dirimir quaisquer dúvidas. Mais uma vez, agradeço muito o acompanhamento, ao curso, aos vídeos, a este nosso canal. Compartilhem nosso projeto, curtam o vídeo, comentem com os amigos. É um projeto completamente gratuito, realmente para termos mais estofo nos nossos estudos no direito das famílias e sucessões. Certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.